E aí, guerreiro e guerreira, chegamos aqui para mais uma aula do Quarentena do Interação aqui na ESA. Então, todos os dias você tem um vídeo, uma aula aqui disponibilizada de acordo com o nosso calendário acadêmico que atende a nossa metodologia. Só lembrando que para ter acesso à resolução dos exercícios em vídeo áudio do gabarito comentado, basta você clicar aqui embaixo nesse link e ir para a turma da ESA 7. Beleza? Então, boa aula, bom papiro, pegue agora o seu material de anotação e vamos com tudo. Tamo junto interagindo? Vem para essa aula, vem! Fala rapaziada, sejam bem-vindos à Interação. Eu sou Alessandra Queiroga, professora de História, e hoje a gente vai para a nossa primeira aula, que a gente vai falar sobre a expansão marítima portuguesa e a chegada no Brasil. Bem, as nossas aulas de História vão ser baseadas na história do Brasil, e a gente divide, os temas para que você, aos poucos, vá construindo o conteúdo e não precise ficar decorando o conteúdo de história. Então é importante você saber que história foi feita para você entender e não para você decorar. Baseado nisso, a gente vai seguir as nossas aulas, fazendo com que você crie, tijolinho por tijolinho, esse conhecimento na sua cabeça. Nosso assunto de hoje começa então com a chegada no Brasil e como que isso vai acontecer. Através desse conteúdo você vai ter exercícios para demonstrar aí como isso cai na sua prova e treinar se você está safo para poder fazer o seu concurso. Durante o nosso curso, a gente vai estar sempre fazendo exercício baseado no tema do teórico da aula que a gente deu. E com isso, você vai cada vez mais ficando afiando seu martelo para fazer a prova. Então, vamos comigo para a primeira aula aí, para você entender como é que vai funcionar o nosso curso. Vamos lá. Antes da gente falar do Brasil colônia, de falar de como é que se desenvolveu aqui as atividades econômicas e políticas na região da América, a gente precisa entender o que Portugal foi fazer no Brasil. Então, na verdade, a gente precisa entender um pouquinho da Europa. Então, apesar da gente estar falando de história do Brasil, às vezes a gente vai ter que dar uma passeada em história geral para contextualizar você do assunto. Então, é o que acontece hoje. Então, a nossa aula, na verdade, hoje vai falar mais de Europa do que, de fato, de Brasil. Mas é importante para você se localizar e entender. Então, a primeira coisa é o seguinte: a expansão ultramarina portuguesa e a chegada ao Brasil vai acontecer no final do século XIV, início do século XV, no final do século XV, início do século XVI, desculpa, e você vai entender por que Portugal vai fazer isso, o que Portugal vai resolver sair da Europa e chegar até a América. Então vamos lá. Primeira coisa é entender o pioneirismo português, o que fez de Portugal ser o primeiro a começar a tal expansão marítima. De fato, as outras nações que estão se formando, os estados nacionais, Inglaterra, França, Espanha, também farão a sua expansão marítima. Mas Portugal é o primeiro. E por que isso? Então a gente vai dedicar um tempinho para entender isso. Portugal é o primeiro a se lançar na expansão marítima. Por quê? Porque ele tinha iniciado um movimento de centralização política de forma precoce. Precoce por quê? Porque ele foi o primeiro, Então, a transição da Idade Média para o que a gente chama de Idade Moderna, nesse período em que os senhores feudais e seus feudos estão se reestruturando numa nova forma de se organizar administrativamente e politicamente na Europa. Esta nova forma é chamada Estado Moderno, monarquias absolutistas. Portugal é o primeiro a fazer isso. Por que ele faz isso primeiro? Porque ele não tem guerras a resolver, nem dentro do seu país, nem fora dele. Então, quando há paz, quando há tranquilidade, é possível se organizar politicamente para novos investimentos. Portugal também adquire, com isso, a estabilidade política, ou seja, as suas estruturas políticas não estão em conflito. Você não tem um rei ou um príncipe brigando com outro. Na verdade, os territórios que são agregados
centralizados politicamente para Portugal são, de fato, negociados sem guerras, sem brigas, sem mortes. Isso faz de Portugal um Estado estável politicamente. E outra coisa também importante é o fato de Portugal ter tradição náutica. O que é isso? O que isso significa? Que Portugal já sabia navegar. A gente está falando, né, de um Estado que está banhado pelo Atlântico e que sabe navegar. Então não é à toa que Portugal vai se expandir maritimamente falando. Bem, Portugal então, ele vai desenvolver a sua conquista baseada no seguinte roteiro. Ele quer sair de Portugal e chegar onde? No Brasil? Não necessariamente. O Brasil não se sabia da existência do Brasil como a gente conhece. O que se sabia é que, para além da terra da Índia, das Índias que ficavam no Oriente, havia possibilidade de existir territórios, terras essas que eles desconheciam de tamanho, desconheciam o tipo de povo, mas que havia possibilidade dessa existência. O que Portugal vai fazer então? Ao se lançar nessa expansão marítima, Portugal vai começar a contornar a África, né, que fica na região ali sul de Portugal. Então, Portugal começa a contornar a África. Sua primeira conquista é Celta, em 1415, veja só, ainda no século XV, né? Então Portugal inicia de forma muito precoce, de fato, a sua expansão. Ele contorna a África, né, ao longo dos anos, isso leva mais ou menos uns 60, 70 anos, até que de fato ele acha, né, ele descobre uma nova rota. Mas se eu estou falando de nova rota, é porque existia uma antiga. Qual é a antiga rota para as Índias? Era a que via pelo Mediterrâneo, não é isso? Então, o Mediterrâneo, que fica na região ali entre a Europa e a África, mais ou menos perto de onde fica a Itália, as cidades italianas, era a principal rota marítima da Idade Média e do início da Idade Moderna. O que Portugal está buscando com essa conquista, com essa expansão, é criar alternativas a essa rota para aumentar o seu comércio com as Índias. Comércio esse que era muito lucrativo, comércio das especiarias. No caso, Portugal se lança, né, nesse projeto, sendo esse projeto um projeto visando o quê? O lucro. E aí a gente vai entender as causas, né, dessa expansão e da conquista em relação ao Brasil. Formação dos Estados modernos requer você pensar que a Europa está no momento de transição política, está saindo do que antes chamávamos feudalismo, ou seja, um sistema político baseado na terra, na produção de riqueza pela terra, caminhando para o que vai ser rentável através do dinheiro e do comércio. Essa formação dos Estados modernos, que está acontecendo entre o século XIV e o século XVII, vai ser acompanhado, né, de um novo sistema político. Que sistema político é esse? E econômico? O mercantilismo. Então, esse mercantilismo aqui seria o novo sistema político e econômico da Europa. O que esse sistema político está visando? Está visando que é preciso que os estados modernos façam comércio, né? O mercantilismo faz a gente lembrar de quê? Mercado, mercadoria. Então, estamos substituindo a terra, o feudo, do feudalismo, pelo mercantilismo. Isso, né, digamos assim, a ideologia maior desses estados. Por quê? É a partir do mercantilismo que vai se buscar a tal expansão territorial. Para que ter novos territórios? Para que então por que não ficar só na Europa? Porque na Europa, se você invade a casa do vizinho, você está invadindo um estado moderno, uma outra nação, um outro país. E isso seria fazer o quê? Guerra. Então, quando Portugal precisa de novos territórios, ele não pode invadir a França, ele não pode invadir a Inglaterra. Aliás, ele pode, mas ele vai estar arrumando uma briga o quê? Feia. O que é mais fácil ou o que é mais inteligente? Buscar novos territórios fora da Europa, fora daqueles territórios que já se conheciam, como a África e a Ásia. O que Portugal e os outros estados vão fazer então? Buscar nossos novos territórios ali por volta, perto da Índia.
O que eles não sabiam ou acabaram constatando é que esses novos territórios eram o quê? A América, né? Então daí vem a conquista da América, a chegada da América, dentro, né, desse eixo aí de aumento de lucros e de capital e de dinheiro através da exploração territorial. Bem, Portugal vai fazer isso muito bem feito. Sendo ele um dos primeiros aí, seguido da Espanha, ele vai ter a oportunidade, né, de mapear com mais calma e ainda, né, vamos colocar assim, sozinho, sem ninguém na cola dele, um território de maior magnitude. Não é à toa que Portugal vai conseguir, por um bom tempo, dominar a parte sul da América toda, né, da região ali onde hoje é o Brasil. Portugal vai chegar, vai se estabelecer, e a gente vai ver nas próximas aulas como ele vai desenvolver esse comércio. Mas o importante é você entender que a causa principal da expansão marítima e do que vai ser a conquista do Brasil é o desenvolvimento do sistema mercantilista, né, do mercantilismo, que está vinculado à nova organização política e administrativa da Europa, que são as formações aí das monarquias absolutistas ou dos estados modernos, como a gente está vendo aqui no quadro. Bem, o que vai mudar, né? Quando a gente pensa assim em consequência, o que muda na vida da Europa, na vida do mundo, quando Portugal e depois a Espanha, Inglaterra, França fazem a expansão marítima? Muda muita coisa. O que vai mudar? A primeira coisa que vai mudar é a conquista, né, da América, a chegada na América, né? O fato de Portugal chegar à América em 1500 e se estabelecer ali de alguma forma, mesmo que fosse, a gente vai ver de maneira ainda muito superficial, com as feitorias e com o estabelecimento dos fortes para a proteção, um novo continente está se abrindo, né? Daí o novo mundo, como a América vai ser chamado. Você tem as novas rotas e principalmente o uso do Atlântico, né? Então você sai do Mediterrâneo e vai navegar o Atlântico, uma nova rota que dá mais possibilidades de comercialização. Acompanhando, né, essa conquista e essas novas rotas, a gente tem a expansão da fé católica. E isso aqui é muito importante. Por quê? Porque é preciso você entender que a expansão marítima, né, tanto portuguesa quanto espanhola, ela não é só uma conquista econômica e política, ela é uma conquista religiosa também. Há um fator cultural, há um fator de religiosidade, de expansão dessa fé para os outros territórios. E isso vai ser muito caracterizado, e a gente vai ver isso muito marcadamente aqui na região do Brasil, devido à chegada dos jesuítas, né? Então, os jesuítas, que são aqueles que vão catequizar os índios aqui na região do Brasil, vão ser enviados com essa missão de expandir a fé católica. E depois de uma outra aula a gente vai discutir se eles conseguiram ou não. E para finalizar, o que a gente pensa aqui de importância, de consequência, a gente tem a globalização. Mas olha só, gente, calma que não é essa globalização que você está vivenciando hoje em dia. Quando você pensa em mundo globalizado, você pensa o quê? Ah, se eu quiser falar no Japão agora, eu pego meu celular, ligo, faço um live e falo com todo mundo. É claro que essa é uma globalização do século XXI, mas em pleno século XV e XVI, a gente pode dizer que foi a primeira globalização onde Europa, Ásia, África e América se conectaram. E aí, essa globalização, mesmo que numa época que, claro, né, você sabe, não existia televisão, computador, telefone, internet, mas é uma globalização, um encontro de culturas, de políticas, de economias, de pessoas, de gente. E isso é muito importante, porque a partir da expansão marítima, esses contatos nunca mais serão o quê? Fechados ou desfeitos. Agora, como esses contatos vão acontecer, se eles vão ser violentos, se eles vão ser não violentos, pacíficos, isso a gente vai ver no decorrer do nosso curso. O importante aqui é você entender que uma das consequências da expansão marítima iniciada pelos portugueses e que seguiu aí pelos outros estados modernos foi a globalização entre os continentes. E é claro, quem faz a história, quem movimenta o mundo não são as coisas, são as pessoas. Então, essa globalização também é de pessoas. Portugal, então, chega ao Brasil e a partir daí vai desenvolver a história, né,
que a gente vai conhecer como a história do Brasil colônia, que a gente vai entender como esse Brasil ele vai ser explorado por Portugal, como administrativamente Portugal vai desenvolver seus interesses nesta nova terra. Então, a partir daí, então, a gente vai entender melhor como o Brasil entra nessa história aí para Portugal, para a Europa e dentro desse contexto do mercantilismo. Valeu, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixe de conferir aí nosso curso, nosso material e até a próxima.